Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero começar falando algo triste e feliz ao mesmo tempo. Eu acho mais feliz do que triste. Quando eu estava voltando do trabalho, todos conhecem o Luiz Magalhães, né? Estava voltando do trabalho, então assim, eu peguei a Rio Branco, vindo, e entrei na Avenida Central para atravessar Goiás. Eu estou aqui na mente, na palavra. Eu entrei na Avenida Central, cheguei próximo a Goiás e percebi que o sinal estava aberto. O sinal estava aberto, então eu acelerei para pegar o sinal aberto. E quando eu cheguei no meio da Goiás, naquela avenida do BRT, eu olho para o meu lado, tinha uma viatura da Polícia Militar em cima de mim. E eu só acelerei, porque eu acelerei e ela passou. Então eu vi ali um livramento de Deus na minha vida. Porque se aquela viatura tivesse que pegar, eu não estaria aqui hoje. Porque ela estava numa velocidade tão grande que eu só vi um vulto dela passando atrás de mim. E assim, foi tão rápido que nem cheguei a ter susto. Eu fui me assustar quando eu estava em casa, que eu desci da moto, eu coloquei os pés no chão e as pernas pareciam ficar dando. Eu comecei a pensar na situação e aí sim veio o susto. Mas eu vi ali o livramento de Deus na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a estar abrindo a sua Bíblia ou seu celular em Números capítulo 6, no versículo 24, no versículo 26. Jesus, aleluia. Glória a Deus. Vai estar no telão também? Ó, está no telão. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Bem? Filipenses 3, 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 33. A palavra do Senhor diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Provérbios capítulo 4, do versículo 25 ao 27. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo em que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os teus pés da maldade. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito de concentração. Concentração para Deus nunca foi a dificuldade. Mas para nós temos uma grande dificuldade de concentração. Nós temos a grande dificuldade de estarmos diante da palavra do Senhor. Quando nós pegamos a palavra do Senhor e começamos a ler, nós percebemos que há muitas promessas do Senhor para nossas vidas. Há muitas promessas do Senhor no nosso dia a dia, mas muitos não vivem essa promessa. Não vivem por quê?
Porque há muito barulho. Há muito barulho. Quando começa a ficar barulhento demais, não conseguimos ter a concentração na palavra do Senhor. Não conseguimos ter o foco no alvo do Senhor. E aí Deus está falando com você. Deus está falando com você e você não entende. Por quê? Porque há muito barulho. E o barulho te incomoda. Você não consegue ter o foco no Senhor. Você não consegue ter o foco na presença do Senhor. Você não consegue ter o foco na promessa que o Senhor tem para a sua vida. E quando o barulho aumenta mais ainda a percepção. Você não consegue ter a percepção na palavra do Senhor. E aí você começa sem saber entender que Deus está falando com você. Deus está falando com você. E você não entende. Você não entende se quer para ir para frente, se quer para trás. Você não entende se é para fazer isso. Nós temos que parar. Porque quem vai controlar as nossas vontades é nós mesmos. Aleluia. Nós temos que ter a consideração do Senhor. E quando nós estamos preocupados nessas coisas da vida, nós fazemos com que a promessa do Senhor passe de nós. E nós não estamos focados a Ele. Nós não temos a percepção da presença do Espírito Santo. E todos os dias, todos os momentos da sua vida, você pode ter certeza que o Espírito Santo está com você. E Ele está falando com você. É nós que não temos a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está sempre falando com você. E a dificuldade do dia a dia, a dificuldade desta vida, sufoca, e a gente não tem a sensibilidade. E o Espírito Santo está aqui dentro de você, falando com você e você não escuta. Por isso as promessas do Senhor não se cumprem na vida de muitos. Por isso a promessa do Senhor se esvai. Estão me entendendo? Então nós temos que controlar as nossas vontades. Nós temos que controlar aquilo que move a gente. Aleluia. Porque quem controla o barulho na nossa vida somos nós. A vida, ela vai estar o tempo todo tentando colocar barulho no seu redor, para que você se desvie do alvo do Senhor. Ah, João, mas que barulho que é esse? É os problemas do dia a dia. Aquela falta de dinheiro para pagar aquela fatura que está vencendo. E aí você fica preocupado. Nossa, onde é que eu vou encontrar dinheiro para pagar essa fatura? Às vezes, a gente está desempregado e nós precisamos de emprego. Meu Deus, como é que eu vou conseguir emprego? Sabe, são essas coisas que sufocam a nossa vida, a presença de Deus. Mas é como está escrito em Mateus 6,33: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas que o Senhor acrescentará. As suas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Amém? E quando nós estamos com a nossa percepção nas dificuldades, nós estamos com a nossa atenção nos problemas,
nós temos uma dificuldade muito grande de ouvir o que Deus tem para nós. E se nós pegarmos a palavra do Senhor todos os dias, Deus tem algo muito maravilhoso para nossas vidas. Ou é só eu que tenho essa percepção? Não, né? E quando nós entendemos que quando nós estamos na presença do Senhor, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e fazemos com que o Espírito Santo age em nós, a gente começa a ouvir a voz do Senhor. E quanto mais nós temos intimidade com o Espírito Santo, mais nós ouvimos a palavra clara do Espírito Santo. Quanto mais nós estamos em intimidade com a palavra do Senhor, em intimidade em oração, mais nós temos a percepção da palavra do Senhor rema na nossa vida. Em Apocalipse 14, versículo 2, a palavra do Senhor diz que João falando que ouviu um som dos céus como de muitas águas, e um forte trovão, era como um arpeiro, fala, né? Arpia, assim, tocando seus instrumentos, tocando harpas. Então a voz do Senhor é como muitas águas. Eu não sei se você já foi numa cachoeira muito grande. Quando você está distante da cachoeira, você ouve aquela água baixinha. Mas quando você vai se aproximando da cachoeira, aquele barulho vai aumentando. E se tiver alguém falando com você, perto de você, vai chegar um momento que você não vai ouvir o que a pessoa está falando, porque o barulho da água não vai deixar você ouvir. É assim quando nós estamos em intimidade com o Espírito Santo. Os problemas, as dificuldades não vai nos abater, porque nós não estamos ouvindo a elas. As dificuldades da vida não vai nos abater, porque nós não estamos ouvindo. Nós estamos ouvindo a voz do Senhor diante das águas. Nós estamos ouvindo a presença do Senhor, do Espírito Santo do Senhor. E ao mesmo tempo que nós percebemos que muitas águas fazem muito barulho, nós percebemos que ela traz um refrigério. Dias atrás, um ano mais ou menos, 2 anos, não sei, eu fui com a minha esposa em Salto Combá. Lá tem uma cachoeira muito gelada, muito grande. E conforme nós estávamos mais próximos dessa cachoeira, o vento trazia a brisa daquela água e batia em nós, e havia um frescor muito grande. É assim a presença do Senhor. Tem um frescor pela libertação, se sente livre. É assim que Deus quer que nós estejamos livres para adorar, livres para estarmos na presença dEle, livres para se fazer a vontade dEle. Mas enquanto nós estivermos apegados aos problemas, à dificuldade deste mundo, nós não vamos conseguir ouvir essa grande voz. Precisamos entender que o Espírito Santo nos traz a calmaria. Precisamos entender que o Espírito Santo é o nosso aliado. A palavra do Senhor fala que nós não sabemos orar, mas nós temos um intercessor, que é o Espírito Santo. Ele ora com gemidos inexprimíveis ao nosso favor. Mas para que isso aconteça, nós temos que dar liberdade, nós temos que abrir nosso coração, nós temos que entendermos que nós somos do Senhor, nós temos que entendermos que nós estamos aqui não por acaso, mas nós temos um chamado, um propósito. Olha que barulho tão legal.
comunicar com o seu povo. Ele veio com trovões e relâmpagos. E o seu povo tinha teve medo. Mas Deus queria ainda se comunicar com o seu povo. Mas o seu povo tem muito medo. Então, veio o Filho do Homem, Jesus Cristo, com sua mansidão e o seu grande amor, e se comunicou com a humanidade, e deu a sua própria vida por ela. Uma coisa que nunca sai da minha mente é o sacrifício da cruz do Calvário. Se eu estou aqui hoje, é porque Cristo Jesus se sacrificou por mim. Porque eu, sem Jesus, eu não sou nada. Mas como Jesus está em mim, eu sou mais que vencedor. Quando Jesus está em você, você é mais que vencedor. E hoje eu quero deixar essa reflexão para você. Qual que é as distrações que estão te deixando distante da presença do Senhor? Qual que é os barulhos que está fazendo com que você não ouve a voz do Espírito Santo? Qual que é os barulhos desta vida que está te levando para longe do propósito da presença do Senhor? Reflita. Será que é o meu trabalho? Será que é o problema da minha faculdade? Será que é os meus amigos que estão me afastando da presença do Senhor? Porque enquanto a gente não entendermos, nós temos que abrir mão daquilo que massageia o nosso ego. Nós não vamos desfrutar o que Deus tem para nós. Se você está fazendo algo hoje que é bom para a sua vida, para a sua carne, e está de uma forma ou de outra entristecendo o Espírito Santo, eu quero dizer que mude, porque nós estamos aqui para fazer com que a presença do Espírito Santo mova em nossa vida de uma maneira sobrenatural. E para que isso aconteça, nós temos que ter uma vida de renúncia. Aleluia. Caiu, pode deixar. E precisamos entendermos, como igreja do Senhor, que em todos os momentos da nossa vida nós temos que ser dependentes dele. Não é só aqui na igreja, não é só na escola ou só em casa. Em todos os momentos. Semana passada eu conversei com um colega de trabalho. Eu já falei dele aqui algumas vezes, que ele diz que é cristão, mas ele tem a atitude que não é cristão. E eu conversando com ele, ele falou: irmão, Deus ele se agrada tanto de nós que ele deu o seu filho para vir nessa terra, ser humilhado, ser massacrado por minha causa, por sua causa. Você acha que ele merece essas coisas que você faz? Aí ele virou para mim e falou assim: mas essa é a hora da raiva. Eu falei: irmãos, nós temos que ter domínio próprio. Nós temos que nos controlar a nossa língua. Nós temos que controlar as nossas atitudes. Isso é atitude de renúncia. Agora, se todo aquele que te confrontar, que te humilhar, você fizer a mesma coisa, isso não é atitude cristã. E ele virou para mim e falou: você conhece mais a palavra do que eu? Eu falei: não, eu conheço a palavra mais que você. É que você não quer entender
é que nós precisamos depender de Deus. E quando a gente fala essas coisas, esses palavrões, nós estamos nos afastando nós mesmos de Deus. Não é Deus que afasta de nós, é nós que nos afastamos dele. E aí as coisas acontecem da forma que nós não queremos, e às vezes nós não entendemos por quê. Aí ele olhou para mim e falou assim: realmente isso está certo. E eu pensei que ele tinha entendido o que eu tinha falado. Passou uns 2 dias depois, ele fez a mesma coisa. Aí uns 2 dias depois que aconteceu a mesma coisa, eu olhei para ele e falei assim: rapaz. Então assim, nós temos que entendermos por completo, não é só ouvir, entrar no outro e sair no outro, não. Porque a palavra do Senhor é bem clara. É sim, não. Não tem meio termo. Então nós temos que seguir ao Senhor fervorosamente, porque é algo que é inevitável. O inimigo, ele está ao nosso redor o tempo todo tentando nos estragar. E é o seguinte: ele não entra na nossa vida se nós não deixarmos. Ele só entra com legalidade. É como se você pegasse um documento e fosse lá no cartório e registrasse firma. E estou entrando na sua vida com legalidade. Se você não der brecha ao inimigo, ele não entra na sua vida. Amém, meus queridos? Que Deus possa abençoar os irmãos. Que nós possamos entendermos que para que o Espírito Santo mova em nossa vida, nós temos que ser sensíveis a Ele. Nós temos que ter a percepção da Sua presença. Não deixar com que os barulhos dessa vida nos atrapalhem. Não deixar com que a dificuldade, os problemas atrapalhem com que nós possamos sermos dependentes do Senhor. Amém, meus filhos? Gostaria de chamar os irmãos